Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco, o meu nome é Thiago Rios e eu estou muito feliz por participar dessa penúltima aula aqui, já encerrando esse terceiro trimestre, para nós adentrarmos já no último trimestre deste ano, amém? Então hoje é a lição número 3, eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, da editora CPAD, né, da lição de jovens, e hoje nós temos o tema O Milagre da Mulher Grego Ciro e Ciro Fenícia. Eu vou dar uma adiantada, irmãos, no decorrer da lição, pois eu estou com um probleminha aqui no aparelho que eu faço a gravação do material, então eu vou dar uma andada mais ligeiro no meu comentário, amém? Estou com um problema de bateria, né? E a bateria do aparelho no qual eu gravo aqui está com dificuldade, não está mantendo carga, amém? Então, não se preocupe aí se eu dar uma andadinha, mas até semana que vem eu vou tentar resolver esse problema, né? Para que eu venha dedicar um melhor tempo, né, para os meus, no caso, para as pessoas que assistem o meu comentário, para as pessoas que participam conosco aqui do canal EBD em Foco, amém? Lembrando aqui você do canal EBD em Foco que a nossa ideia sempre é oferecer o melhor para você, o melhor conteúdo, e sempre motivando a você a levar também o melhor para a sua classe de aula. Se você quiser, visita a nossa plataforma, visita o nosso site www.ebdemfoco.com, né? E chega de papo, chega de lero-lero, né? Baixa o slide e vamos para a lição de hoje. O tema da lição é O Milagre da Mulher Grego e Ciro Fenícia, né? Só para contextualizar aqui, antes da gente já adentrar aqui no texto do dia, né? Vamos só fazer a leitura aqui, Mateus 15, 28. Lembrando a você que o contexto dessa lição, no caso que o comentarista usa como texto de referência, não é Mateus, é Marcos. Ele usa Marcos para destrinchar aqui o milagre, o episódio, mas eu aconselho a você fazer a leitura do livro de Mateus também, da passagem no qual Mateus relata, Mateus capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 31, e no caso aqui, o comentarista da lição, ele usa o texto do dia como Mateus 15, 28, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito então para contigo, como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha fica sã. Esse aqui é o momento, já no finalzinho do milagre, né, no qual já ocorreu ali vários episódios, eu não quero aqui anteceder, mas eu quero contextualizar esse ambiente, eu quero contextualizar essa lição, como eu sempre faço, porque pode acontecer algumas perguntas na sua sala de aula, inclusive algum aluno pode perguntar, e eu já me deparei com essa pergunta, Thiago, mas por que Jesus chamou aquela mulher de cãozinha, de cachorrinha, né? Porque Jesus falou que não era lícito, né? Não era bom dar o pão aos cachorros. Então, antecedendo já essa resposta a você, eu quero contextualizar a lição dizendo a você, quando nós vamos estudar a Bíblia, é importante nós, por exemplo, principalmente nos evangelhos, né, que nem tem esse milagre. Esse milagre está relatado no livro de Mateus, sim. De Marcos, sim. Mas também está relatado no livro de Mateus, nos outros evangelhos. Então o que acontece? É bom você ler os outros evangelhos. E é bom você também fazer uma autopesquisa. E é bom também você entender que a Bíblia, ela não foi escrita no linguajar português brasileiro, né? Em grego, em aramaico, todos nós sabemos disso, todo professor tem que ser ciente disso, saber disso. Nós temos que também ter uma ciência e ter uma noção e ter isso por base, que a Bíblia foi escrita há mais de 3 mil anos atrás, né? Mais de 3 mil anos atrás, voltando no caso. E, então o que acontece? A Bíblia ela foi escrita também no contexto do Oriente Médio. E nessa época aqui, não era comum, já aqui voltando um pouco para o milagre aqui, contextualizando já, no caso aqui, já dentro do milagre, não era comum as pessoas ter cachorros em sua casa, né? Para as pessoas, principalmente para os judeus, os cachorros eram como se fossem imundos, e os judeus, eles não gostavam dos gentios, isso nós sabemos a história, nós sabemos e claramente isso, e os judeus, eles chamavam os gentios de cães, de cachorrinhos, e poucas famílias, poucas pessoas tinham cães em suas casas, só que isso já é o contraste do dia de hoje, né? Hoje você anda nas ruas, principalmente na sua rua, provavelmente na sua esquina, na rua da sua casa, deve ter alguém que tem um cachorro. É difícil você ir hoje em um escritório, sair de sua casa para a rua e você não ver alguém andando com cachorro, passeando com cachorro, correto? Mas voltando aqui para o contexto da nossa lição, né? É notório nós observar, e você pode estudar um pouco mais isso a fundo, você pode ter um pouco mais de tempo, né? Que naquela época algumas pessoas tinham cachorro em suas casas, mas eram poucas pessoas, isso era um número muito pouco. E quando as pessoas iam levar, né, iam dar comidas
para os seus filhos na sua casa, isso nós sabemos claramente que isso acontece no dia de hoje. Se você tem um cachorro, você vai saber do que eu estou falando, você vai saber um pouco mais do que eu estou tratando na lição. Você vai observar que quando a criancinha está comendo, você observa que a criancinha faz muita bagunça, cai algumas migalhas do pão, do bolo, cai algum resquício ali da comida, né? E, sem sombra de dúvida, o cachorrinho que está embaixo, ele vai comer, né? Outra coisa a se observar, quando você traz uma comida, se você que tem um cachorro em sua casa, olha só, quando você traz uma comida para o seu filho, que você coloca o café da manhã na mesa e fala, gente, bora merendar, ou gente, vamos almoçar, vamos jantar, né? Você não vai pegar aquela comida e levar para o cachorro antes de todo mundo comer. Não vai. O que vai acontecer? Você vai pegar aquela comida, dar para todo mundo, aí se sobrar você vai pegar e dar para o cachorro, para os animais que tem em sua casa. Então o que Jesus estava fazendo ali, que Jesus estava conversando com aquela mulher, era só uma ilustração para aquela mulher. Ele estava dando uma ilustração para aquela mulher de como funcionava o seu ministério aqui na terra. Jesus, ele não veio para os gentios, Jesus ele veio para os judeus. Jesus ele veio para a nação que Deus tinha feito uma aliança. E qual nação era essa? A nação de Israel. Uma nação que Deus tinha prometido, queria nascer dessa nação, o Salvador da humanidade. Então Jesus veio para os judeus, né? Então, só contextualizando a lição, só contextualizando o milagre, eu espero que isso tenha ajudado a você, eu espero que isso tenha aberto a sua mente, né? Para que você, então, juntamente comigo aqui agora, vamos nos adentrar na lição para que nós venhamos, oferecer o melhor para os nossos alunos na nossa próxima aula, que provavelmente será no domingo, alguns têm aula na quarta-feira ou na quinta. A síntese nos diz assim: além de intercessora, a mulher cananeia era também sábia, pois respondeu o mestre corretamente e assim recebeu então a bênção que necessitava. Texto bíblico, como eu falei, está no livro de Marcos, né? E eu peço a você, se for possível, leia também, pelo menos, onde Mateus ele relata. Por quê? Porque Mateus ele relata com as palavras, assim, pelo menos eu me facilitei entendendo um pouco mais o milagre, né? Vendo Mateus relatando o fato, esse milagre, que é Mateus 15, versículo 21. Se você ainda não fez a leitura, peço que você faça a leitura, pause o vídeo, faça a leitura, né? Então, depois volto para a lição. A orientação pedagógica que o comentarista nos traz é que há muitos temas transversais nessa penúltima lição. Humildade, mudança, reconsideração, que são apresentados tanto na postura do Senhor quanto na da mulher grego de Ciro Fenícia. Como é que eu posso dizer? No caso, essas opções aqui para você tratar na sua sala de aula, isso é bom, né? Você pode dar aqui, usar o exemplo da humildade daquela mulher em se submeter à humilhação, né? Ao constrangimento diante daquelas pessoas, em falar que ela, não, eu também posso comer das migalhinhas que caem da mesa. Por quê? Porque eu sou uma cachorrinha também, como se fosse mais ou menos isso. Então ela se humilha, ela é humilde, né? E Jesus também é humilde a tal ponto que depois Jesus decreta um milagre para ela. Amém? Então, você pode levar esses temas aqui, né, para sua sala. E olha só o que acontece. Você pode também identificar mais algum item? Será que você pode identificar mais algum tema nesse milagre? Sem sombra de dúvida, sim. Não quero aqui me alongar isso, mas você pode pegar outros temas dessa lição. Quando você encerrar a sua aula, você pede para o seu aluno, né, quais são as lições ou quais são os temas que nós podemos tirar, né, desta lição, deste milagre, desta lição que nós aprendemos no dia de hoje. Introdução. A narrativa da presente lição encerra tanto no material de Marcos quanto no texto paralelo, com grandes ensinamentos. O destaque, olha só, como eu falei aqui, a narrativa da presente lição encerra tanto no material de Marcos quanto no texto paralelo, com grandes ensinamentos, que é Mateus, como eu falei. Mateus ele também relata, lá do capítulo 15, do versículo 21 ao 28. O destaque neste momento inicial fica por conta do fato de a narrativa colocar em relevo a pessoa de uma mulher. Olha só, outro milagre aqui que acontece com uma mulher. Mais precisamente de duas, pois a mulher viera pedir por sua filha. Quem é que estava endemoniada? A sua filha. Então, olha só que algo interessante, né? O conhecimento dos costumes sociais do Antigo Oriente indica que a forma como Jesus tratava a mulher, naquele momento histórico, estava muito à frente de seu tempo. Você observa que as mulheres não tinham oportunidade para se comunicar com os homens. As mulheres sempre foi tratada de forma
como é que eu posso falar, de forma preconceituosas, né? Hoje, sem sombra de dúvida, nós já observamos que a mulher, ela tem o mesmo espaço que um homem na sociedade, mas, vamos voltar aqui a um exemplo, há 500 anos atrás, né? Você vai observar que a mulher não tinha tanto, como é que eu posso falar, oh meu Jesus, fugiu a palavra aqui agora, pai, mas tanta liberdade como a mulher tem hoje de trabalhar, né? Você observa que alguns anos atrás a mulher não podia nem votar, e agora a mulher já pode votar. Existe cidade, né, que a mulher, ela só poderia ficar dentro de casa. Existe país, né, que a mulher só podia ficar dentro de casas, né? E agora você observa que a mulher, ela sai para trabalhar, a mulher ela é dona de lá, mas a mulher também é uma dona de empresa. Amém? Então a mulher, ela tomou um espaço muito grande nos dias de hoje, assim como o homem. Mas no Oriente, nesse caso aqui, no Oriente Médio, né, no caso desse episódio aqui, você observa que Jesus, ele já transmite isso para mulheres, né? Aquilo que as pessoas não transmitiam naquela época. Amém? Você observa que muitos milagres que aconteceram que a Bíblia registra são mais de homens e não de mulheres. Mas isso não faz com que Jesus exclua as mulheres. Muito pelo contrário, né? Jesus sempre tem respeito pelas mulheres e as mulheres seguiam Jesus. Jesus, então, ele entra em território pagão. Vamos lá. O texto quer destacar a presença de Jesus ou sua investida em terras pagãs. Apesar de o território de Tiro, na Fenícia, ser uma região prototípica da Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, não é a questão geográfica que interessa a Marcos aqui, mas sim o aspecto demográfico, ou seja, a proximidade do Senhor com os gentios. Por quê? Como eu falei, os judeus, eles não se identificavam com os gentios. Para os judeus, os gentios eram como se fossem imundos. Por quê? Porque para eles a promessa era deles. Deus tinha feito a promessa para eles. Eram da nação dos judeus, queria nascer o Salvador. Amém? Então, para os judeus, não era comum uma pessoa se sentar com os gentios. E você observa que Jesus, ele quebra isso. Jesus, ele quebra esse contraste. Lembra de Jesus com a mulher no poço samaritano? Da mulher do poço? Lembra que Jesus quebra aquele contraste ali, né? Então é dessa maneira, Jesus, ele quebra todos os paradigmas. E é isso que acontece aqui. Porque Jesus não está no território dos judeus, mas Jesus está no território dos gentios. Mesmo o texto não afirmando que Jesus tenha penetrado na terra do Tiro, não deixa de ser sugestivo que ele tenha ao menos passado por aquela região. Jesus então queria esconder-se, mas não foi possível. A intenção do mestre em entrar em uma casa para esconder-se não vai significar que ele tenha agido de má fé, ou mesmo, claro, sido negligente. Isso não vai identificar isso. Mas a intenção do mestre em entrar em uma casa para esconder-se, indica que o Senhor, justamente com o colégio apostólico, buscava fazer uma pausa em uma casa que muito provavelmente pertencia a um judeu conhecido deles. Apesar de toda a sua descrição e estando fora da área em que atuava ministerialmente, não pôde manter-se afastado do cumprimento de sua missão. Por quê? Porque Jesus tinha isso na sua natureza, Jesus tinha isso em seu coração. Por mais que ele estava fora do seu povo, da sua região, né? Vamos dizer assim, da sua clã, que é da sua família. Mas Jesus, ele deixava bem claro: eu vim para trazer a palavra do reino. Eu vim para falar do meu Pai. O meu Pai me enviou. Então, se meu Pai me enviou, eu não vou ter medo, eu não vou temer. Eu vou pregar o evangelho, eu vou falar da mensagem do reino. Isso Jesus deixava bem claro. Amém? E uma mulher, então, decide então procurar Jesus. O evangelista revela que a possibilidade de um mestre passar... O evangelista, então, revela que a possibilidade de um mestre passar incólume e no anonimato não foi possível. Por quê? Porque uma mulher tinha visto a movimentação estranha naquele lugar. Não era comum uma pessoa passar e uma multidão seguir. Provavelmente Jesus tentou chegar quieto, mas Jesus não chegou quieto. Por quê? Porque aonde Jesus estava, uma multidão sempre o acompanhava. Isso deixa bem claro na Bíblia. Todos os momentos que você vê Jesus em algum lugar, você observa que uma multidão o seguia, uma multidão o acompanhava. Todos os milagres que eu relatei, que nós comentamos na lição, todos os milagres que foram relatados, Jesus estava no casamento, tinha uma multidão no casamento. Jesus, ele vai curar, né, a filha de Jairo. E aí no meio do caminho, aquela mulher do fluxo de sangue se depara com Jesus, uma multidão estava com ele. Jesus
ele está em uma casa, e aí é levado com ele 4 amigos, é levado diante dele um paralítico, né? O paralítico de Cafarnaum. E lá viu uma multidão que não estava deixando aquele paralítico entrar. Então, ou seja, todos os momentos que você observa que Jesus está em algum lugar, em algum determinado lugar, a não ser no dia de sua morte, que ele foi para o caminho do Gólgota, sozinho, somente com Pedro, João e Tiago, se me falha a memória, né? E ali Jesus, ele ora, né? Então você vai observar, fora isso, que Jesus, em todos os lugares que ele estava, uma multidão seguia, uma multidão acompanhava. Provavelmente aquela mulher vendo uma multidão próxima de Jesus, vendo a multidão ali, vamos dizer assim, aproximando-se de Jesus, assim, a tal ponto de chamar a atenção dela, e ela fala, poxa, quem é que está ali? Quem é a pessoa importante que está ali? E aí provavelmente alguém deve ter falado para ela, né? Aquele rapaz ali é Jesus, aquele rapaz ali é aquele que fez tantos milagres, assim, 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 não acreditar em detalhe. E aí provavelmente ela pegou ousadamente e decidiu sair da sua casa e ir em direção aonde Jesus estava. Considerando o aspecto puramente histórico e a cultura da época, a situação dessa pessoa que procurara o Senhor em nada lhe era favorável. Por quê? Pois isso se tratava de uma mulher que, pela forma com que se colocara diante do mestre, estava em flagrante, em desespero. Você observa que a mulher chega, olha o que Mateus ele vai relatar. Olha só, no versículo 22 do capítulo 15. E eis que uma mulher cananeia que sairia daquela cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Tu acha que aquela mulher chegou para Jesus assim, ei mestre, tem como ser ali na minha casa? Claro que não, claro que não. Quem é essa pessoa na face da terra que está desesperada, precisando de uma ajuda? Por quê? Porque somente quando um demônio se manifesta na vida de uma pessoa, ninguém vai ficar normal. Ninguém vai ficar normal. Provavelmente, aquela mulher, quem já presenciou o fato de uma pessoa endemoniada, já deve ter observado. Quando a pessoa está endemoniada, quer quebrar tudo, não deixa ninguém encostar perto dela. Agora você imagina a angústia daquela mãe, vendo a sua filha endemoniada, provavelmente quebrando tudo em casa. Provavelmente, se você, professor, já teve essa experiência de ver alguém endemoniado, leve para a sua sala. Se você não teve essa experiência, pergunta para os seus alunos se algum dos seus alunos já teve essa experiência, né? Isso é um tema que você pode levar para a sua aula, sim, que você pode explorar. Não vou aqui me alongar por causa do meu tempo que eu tenho aqui com o meu aparelho. Mas, voltando aqui para a lição. Então aquela mulher ela estava desesperada. Provavelmente aquela mulher não chegou com um papinho suave. Jesus, por favor, vai ali em casa, não. Aquela mulher chega, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. A minha filha está imunda, a minha filha está endemoniada. Por favor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Aí, o que vai acontecer? Acontece uma reação de Jesus. E aí, é nesse ponto aqui, né, que muita gente se surpreende. Que muita gente diz que Jesus chamou aquela mulher de cachorra. Mas vamos lá. A religião da mulher e a sua naturalidade. Marcos vai informar que a mulher era grega, uma legítima gentia nos costumes, incluindo a religião, que não era o judaísmo. E sirifiníssima, de uma nação, claro, ou seja, aqui sim o aspecto de sua naturalidade. Tal informação vem a calhar com os propósitos e os destinatórios do Evangelho de Marcos, que são os romanos, isto é, os cristãos de origem pagãs. A narrativa mostra que realmente não havia diferença entre os judeus e gentio, pois não é o ritual que define a pessoa, e sim o coração. Os ouvintes e leitores de Marcos deveriam ficar em paz, pois eram tão alvo do amor divino quanto os próprios judeus. Um pedido então desesperado. A mulher mostrava-se desesperada diante do fato de que sua filha estava dominada pelo demônio. O texto paralelo parece sugerir que juntamente com a possessão havia também enfermidade. E desde Mateus 15, no versículo 28... Então respondeu Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Ou seja, ficou sã, né? Então aqui dá uma outra ênfase, né, para você levar para a sua classe de aula, que talvez aquela menina, assim como ela estava demoniada, talvez ela poderia também estar com algum tipo de doença. Amém? Ela rogava então ao Senhor que expulsasse o espírito maligno de sua filha. Tal súplica indica que tudo que ela ouvia, né, falar acerca de Jesus, fora suficiente para produzir então uma confiança de que ele poderia libertar
a sua filha. Aquela mulher, eu não sei, a Bíblia não vai deixar isso bem claro, a Bíblia não vai mostrar isso, mas aquela mulher, eu acredito que provavelmente ela ouviu alguém pregar de Jesus naquela região. Jesus já estava famoso, Jesus já estava, né, eu não tenho certeza aqui, mas basicamente, vamos dizer assim, pelo que a gente tem um pouco de noção, mas Jesus estava mais ou menos ali, uns 2 anos do seu ministério, de 2 para 3 anos do seu ministério, do meio para o fim, né? Então provavelmente a fama de Jesus já estava grande naquela região. A fama de Jesus já estava bem grande naquele local. Então aquela mulher provavelmente deve ter escutado, né, alguém pregar, alguém anunciar que Jesus, ele era o Filho de Deus, que Jesus, ele tinha vindo para salvar a humanidade, né? E provavelmente então ela foi ao encontro de Jesus por esse motivo. É tanto que a mulher fala, Jesus, filho de Davi. Como é que ela fala aquilo? Se ela não conhecia Jesus, se ela não sabia nada sobre Jesus. Então, meu amigo, provavelmente ela sabia sim de alguma coisa de Jesus. Pelo menos que Jesus era o Filho de Deus, isso ela sabia. Isso ela tinha certeza. E que Jesus poderia curar a sua filha, resolver o seu problema, isso ela sabia sim. A curiosa resposta então do Senhor. Jesus vai responder de forma no mínimo curiosa. A interpretação da mulher deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha só, os intérpretes são unânimes a respeito do fato de que filhos trata-se de uma alusão aos judeus, cachorrinhos refere-se aos gentios. Como eu falei lá atrás, lembra que os judeus, eles consideravam os gentios como cachorros, como os cachorrinhos. E quando Jesus ele vai falar nesse linguajar que não era lícito que desse o pães aos cachorrinhos, porque ele era para dar primeiro os pães para os judeus, para os filhos. O que isso quer dizer? Que ele veio para os seus, ele veio para os judeus, ele veio para a nação de Israel. Amém? O mestre no texto de Marcos, ele vai falar, né, de precedência e não de exclusão. Ele deve atender primeiramente os judeus e posteriores os demais. Mas como pode ser visto no prólogo do 4º evangelho, foi justamente entre os gentios que sua obra acabou sendo mais proeminente, né? Isso é sem sombra de dúvida notório. Quem Paulo era? Paulo era um judeu ou gentio? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que Paulo perseguia os judeus. Todo mundo sabe disso, né? Os maiores exemplos das pessoas que pregaram, das pessoas que falaram do amor de Jesus, né? Da vinda de Jesus, da mensagem do reino, eram gentios, né? E isso está nos dias de hoje. Você observa claramente que uma pessoa que na sociedade ela é criada no meio da igreja, provavelmente ela vai ficar ali naquele nível. Agora, quando a pessoa é drogada e se converte ao Senhor, ela estronda. Parece que ela é outro estilo de vida, né? Parece que ela fica doida mesmo, doida assim como era doida pela maconha, ela vai ficar doida por Jesus, né? Então você observa que aquelas pessoas que não nascem no meio evangélico são as pessoas, assim, com todo respeito aos evangélicos, né? A família evangélica, mas parece que aquelas pessoas que são ímpias e se tornam crentes, em vez daquelas pessoas que nasceram crentes, parece que as pessoas ímpias que se tornaram crentes são mais potenciáveis a fazer uma obra maior para Jesus do que aqueles que eram crentes, né? Isso é notório, isso é um fato. Tá, para encerrarmos a lição, uma resposta sábia e o recebimento do milagre. Uma surpreendente resposta. O clímax da passagem está na reação da mulher, de forma surpreendente. Então ela vai responder a Jesus: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. A sábia resposta da mulher demonstrou então que ela não apenas entendeu o que o mestre disse, mas que além disso aceitou as posições apresentadas. É digno de menção a expressão gregas kairos e, no caso, Senhor, que ela utiliza para dirigir-se a Jesus. Tal destaque é merecido por esta é a única ocorrência da expressão como forma de confissão em todo o Evangelho de Marcos. E ela não vem de um judeu, mas de uma gentia, uma mulher pagã, que desde o momento que viu Jesus reconheceu seu senhorio, pois lançou-se então aos seus pés. Olha só que algo interessante. Aquela mulher escuta uma ilustração do mestre. O mestre falando: ei,
quando nós trazemos a comida para dentro de nossa casa, nós não oferecemos para o cachorro, mas nós trazemos a comida para as nossas crianças, para os nossos filhos. E aí a mulher, sabiamente, ela vai responder para Jesus com a mesma ilustração: sim, Jesus, mas assim como vocês traz, assim como os pais trazem a comida para os filhos, quando os filhos comem, faz bagunça. E quando o filho come que faz bagunça, cai algumas migalhas no chão. E essas migalhas que caem no chão, os filhos não vão comer. Por quê? Porque quem vai comer vai ser os cachorros que estão debaixo da mesa. O que ela queria dizer com isso? Senhor, eu sei. Eu sei, Senhor, que o Senhor veio para os judeus. Eu sei, Senhor. Mas nós que somos gentios também estamos aqui necessitando de um milagre, né? E assim como os judeus podem receber o Senhor, nós também estamos aqui para comer das migalhas que sobrar para nós. Olha só, Jesus, não é que ele é surpreendido, mas Jesus ele é impactado com essa mensagem da mulher. Jesus ele é impactado, ele é comovido com essa surpresa, né, dessa mulher. Você vai observar aqui no segundo tópico que o elogio do Senhor e a concessão do milagre. Olha o que Jesus vai fazer após isso. Nessa narrativa é a Cirofenícia que dá o tom do assunto e acaba fazendo toda a diferença. Ela decide então o desfecho final, pois o mestre no texto paralelo, por exemplo, o elogia: ó mulher, grande é a tua fé. Seja então feito isso para contigo, como tu desejas. E aqui o texto de Marcos ele observa: por essa palavra vai, porque o demônio já saiu da tua filha. Ambas as narrativas não deixam margem alguma para dúvida. Foi a resposta da mulher quem decidiu o final feliz desse episódio, em que o Senhor parece colocar à prova a fé dessa mãe. A confirmação então deste milagre, para nós encerrarmos a lição, chega a ser intrigante a confiança dessa estrangeira, tal como oficial do rei. Ela não solicita que Jesus vá até a sua casa, mas apenas pede que o Senhor expulse o demônio de sua filha. Lembra do filho do oficial do rei, daquele milagre? Onde Jesus fala: não, mestre, não precisa ser na minha casa. Só diga que o meu filho já está curado. Só ore por ele daqui, que eu já tenho certeza que o Senhor já curou a minha filha. Aquela mulher, o meu filho, aquela mulher também fez a mesma situação. Ela acreditou que Jesus, ao falar que a sua filha já estava sã, a sua filha já estava curada. Ela confiou nas palavras do mestre. Quantas pessoas nos dias de hoje não confiam mais na palavra de Deus? As pessoas verem claramente os milagres serão relatados na Bíblia. Os pregadores ensinando sobre as palavras do Senhor. Os pastores ensinando, dando os ensinamentos bíblicos. E as pessoas não levam isso a sério. As pessoas não dão mais crédito à mensagem de Deus, à mensagem do reino. Preferem pedir ajudas para os seus vizinhos. Preferem pedir ajudas para os seus parentes, para os seus familiares. E esquece que aquele que pode ajudar realmente é Jesus. Realmente é Deus. Ela crê que a distância de Jesus tem tanto poder que pode realizar o seu milagre. Marcos então vai encerrar essa narrativa com fortes tons comprobatórios, dizendo que, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já havia saído dela. Os comentaristas concordam em dizer que as expressões utilizadas indicam uma liberação total, ou seja, o espírito imundo não mais achou lugar e por isso não mais retornaria. Para concluirmos a lição, eu quero fazer a leitura da conclusão. Uma das grandes lições desse episódio é que Jesus, ao aproximar-se da região gentílica, de certa forma, ele permitiu-se ser interpelado, como de fato foi, por alguém que não pertencia à nação de Israel. Tal atitude antecipa a abertura do Evangelho, a mensagem de salvação e o caminho de Deus aos que não tinham nenhuma esperança, isto é, a nós, que, parafraseando Pedro, em outro tempo não éramos povos, mas agora somos o povo de Deus. Que nós tínhamos alcançado misericórdias, mas agora alcançamos misericórdia. Por quê? Porque nós somos como esses cachorrinhos, né? Nós não éramos para receber essa comida. Nós não éramos para receber o pão da vida. Não éramos. O pão da vida veio para os judeus, mas os judeus não quiseram o pão da vida. E nós, como gentios, sim, nós adotamos, nós comemos desse pão, né? E a Bíblia diz que aquele que come do pão da vida nunca mais terá fome. Aquele que bebe da água da vida nunca mais terá sede. Eu agradeço a Deus, porque eu sou um cachorrinho que aprendi a comer das migalhas do Senhor. Eu agradeço a Deus porque Ele me fez ser um cachorrinho que comesse dessas migalhas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que você ofereça uma aula por excelência para os seus alunos. Pesquise, né?
Você tem tanto tempo para você precisar, para você levar um material por excelência para o seu aluno. Leve uma experiência de demônios manifestado na sua igreja. Leva uma história sobre demônios, né? Leva relatos de como um cachorro se comporta numa casa de alguém, para você ilustrar melhor a sua lição. Existem muitos assuntos paralelos a isso que você pode levar para a sua sala de aula, né? E você não se limita somente na lição. Amém? Nós aqui do canal ABD em Foco procuramos somente comentar aquilo que o comentarista dá na lição, para não fugirmos muito do assunto. Mas você na sua classe de aula, você tem muitas coisas para você levar para o seu aluno. Então, insista com os seus alunos. Se os seus alunos não estão indo para a escola dominical, faça a escola dominical na sua casa, né? Leve os outros alunos para aquela casa, porque eu tenho certeza que a sua escola dominical será abençoada. Que Deus em Cristo os abençoe. E essa foi mais uma aula do canal ABD em Foco, aqui ministrado por nós, Thiago Rios.